E aí, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Diane Marques e vocês já sabem disso. E também já sabem que eu sou a professora de Ciência do Ensino Fundamental 2. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências e eu espero que vocês estejam bem. Então vamos dar continuidade. Então vamos para o nosso meme de hoje. Esse meme aqui para vocês que está aí na tela. E que provavelmente, né, sejam vocês, meus alunos online, que digam assim: agora eu vou fazer as atividades da aula online. E aí, depois de 5 minutos, você está lá vendo o meme. Então, meu pequeno estudante, não faça isso, não se distraia com os memes. Eu sei que é muito legal, é divertido, o que a internet nos oferece, mas fique ligado nos seus estudos. E vamos para o nosso momento de reflexão. A professora trouxe uma palavra muito especial para você hoje, que diz assim, que para os dias bons que você dê sorrisos, para dias ruins que você tenha muita paciência e para todos os dias que você tenha muita fé. Em tudo que você fizer, em tudo que você passar, querido, jamais perca a sua fé e tenha ânimo diante das dificuldades, que eu tenho certeza que você vencerá. Olá, meus queridos. Vamos dar continuidade então à nossa aula de ontem. Nós iniciamos a unidade 2, né, com o título Estrutura da Matéria. Eu peço que nesse momento você abra seu livro didático na página 34 e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, na última aula, a gente estava falando um pouquinho sobre alguns trabalhos feitos por John Dalton, né? Pesquisador esse que criou uma teoria chamada de teoria atômica de Dalton, em que nessa teoria ele descrevia, né, um modelo atômico, ou seja, a parte constituinte da matéria, que é o átomo, em que ele disse, né, nessa sua teoria que os átomos eles eram partículas fundamentais, maciças, esféricas, indivisíveis e indestrutíveis, ou seja, o modelo atômico de Dalton é conhecido como o modelo da bola de bilhar, né? E aí, hoje a gente continuando a nosso conteúdo, aí na página 34, vamos falar um pouquinho sobre, continuando a falar, né, sobre esses modelos que foram propostos por Dalton e algumas anotações que ele fez na época em que ele fez seus estudos. Então, para esclarecer melhor esses conceitos de elemento químico e substância, Dalton ele propôs uma simbologia, ou seja, uma representação para os elementos químicos e para as substâncias, né, que formavam a partir desses átomos. E aí, em sua simbologia, ele propôs que os elementos químicos fossem representados por círculos, né, por esferas, e que esses círculos eles tinham diferentes detalhes em seu interior. E aí, a partir dessa proposta, dessa simbologia, né, feita por círculos, em que cada círculo tinha detalhes diferentes, já a partir dessa proposta que Dalton sugeriu, já conseguíamos observar que as substâncias, né, formadas, elas tinham a presença de partículas, ou seja, de átomos diferentes e átomos iguais, né? No entanto, a notação simbólica proposta por Dalton não era prática e conforme eram descobertas mais substâncias, houve a necessidade de representar novos elementos químicos e indicar a proporção de cada uma na composição das substâncias. Assim, lá por volta de 1814, o cientista Jacob Berzelius, um dos fundadores da química moderna, propôs um sistema simples de notação, em que os elementos eram simbolizados por uma ou duas letras retiradas da sua denominação em latim. A segunda letra, quando existia, né, ela era minúscula e observe o quadro aí mostrando esse procedimento que Berzelius criou. Então, você tem aqui na época, né, foram surgindo novos elementos químicos, então não dava para se continuar com essa simbologia tão simples
de representação dos elementos químicos que Dalton sugeriu. Então, Berzelius, né, veio e criou essa nova simbologia, em que você tinha o nome do elemento químico. Então, observe aqui esse quadro. Você tem o nome do elemento químico, né? Você tem o nome do elemento químico em latim, né? Então, os elementos químicos, eles foram denominados em latim. E você tinha a simbologia, o símbolo. Então, quando você tinha, por exemplo, hidrogênio, né? Hidrogênio no latim é hidrógeno, né? E a representação é a letra H. Então, lá na tabela periódica, o hidrogênio ele é representado pela letra H maiúscula. Aí o fósforo. Fósforo é outro elemento químico, né? Fósforos, em latim. E qual é o símbolo que representa o fósforo? A letra P maiúscula. Prata, argento, né? Prata, o nome da prata em latim é argento. E o símbolo é Ag, né? O A aqui da palavra argento e o G. Chumbo, que é plumbum em latim, representado pela simbologia PB. Sempre lembrando que a segunda letra da simbologia sempre vai ser minúscula e a primeira sempre vai ser maiúsculo, né? Esse pesquisador que criou essa simbologia, o Berzelius, ele trabalhou em diversas áreas da química, produzindo inúmeros trabalhos, né? E uma das suas maiores façanhas foi a introdução de símbolos para os elementos químicos, façanha essa que nós utilizamos até hoje. Então, essa simbologia, ela favoreceu o desenvolvimento da linguagem da própria química. Então, Berzelius foi o criador, né, que fez essa simbologia dos elementos químicos através das letras que foram dadas de origem ao nome do elemento químico em latim. Então, para indicar as proporções em que os átomos dos elementos se combinam para formar as substâncias, Berzelius sugeriu o emprego de um índice numérico. Essa notação, chamada de fórmula química, é usada, né, ainda até hoje. Então, Berzelius foi um pesquisador que acrescentou muito na química. Então, ele sugeriu, né, o emprego de números, né, de índice numérico, para representar uma fórmula da quantidade de átomos de determinado elemento químico. Então, a fórmula, por exemplo, da substância oxigênio é O2, né? Isso quer dizer que o gás oxigênio ele é formado por 2 átomos de elemento químico oxigênio. A água, por exemplo, ela tem fórmula H2O, ou seja, é formada pela combinação de 2 átomos de hidrogênio e de 1 átomo de oxigênio. Então, dependendo do elemento químico presente na sua constituição, as substâncias elas podem ser classificadas em simples ou composta. Se você observar que uma substância ela é formada só por átomos do mesmo elemento químico, por exemplo, o gás O2, que é o gás oxigênio, você só tem ali 2 moléculas de oxigênio. Elas são iguais, elas são pertencentes ao mesmo elemento químico. Então, elas são chamadas de substâncias simples, tá? São chamadas de substâncias simples, aquelas que são formadas por átomos de elementos químicos iguais. Professora, e as chamadas compostas, substâncias compostas? As substâncias compostas, elas são substâncias que elas são formadas por elementos químicos, ou seja, átomos diferentes. Exemplo, H2O. H2O é a fórmula química da água. Em que está dizendo o quê? Que a fórmula química da água, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e de 1 de oxigênio. Ou seja, eu tenho aí elementos químicos diferentes. O hidrogênio é diferente do oxigênio.
Então, se eu tenho átomos diferentes, né, se eu tenho elementos químicos diferentes, então eu tenho uma substância composta. Não esqueçam disso. Substância simples é quando eu tenho a substância formada apenas por átomos do mesmo elemento químico. Substâncias compostas é quando eu tenho a substância formada por átomos de diferentes elementos químicos. Não esqueçam disso, queridos. Então, a ideia de Dalton para representar os agregados atômicos, né, os átomos, por meio da combinação dos elementos químicos em proporções definidas, é ainda muito utilizada, apesar de diferir, né, do conhecimento atual, principalmente em relação à composição de substâncias. Observe a representação do gás oxigênio e da água conforme na imagem. Então, aqui você tem, né, um agregado atômico, ou seja, você tem partículas que compõem uma substância. Então, você tem aqui, ó, duas unidades de oxigênio que vão se juntar aqui, né, para formar o elemento químico, a água. Então, quando você tem quando você tem átomos de mesmo elemento químico, por exemplo, aí você tem duas esferas de oxigênio, dois átomos de oxigênio. Então, você sabe que você tem o quê? Uma substância simples. Agora, quando você tem, olha a representação aqui, um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, ou seja, você tem átomos diferentes. Então, você vai ter o quê? Você vai ter uma substância composta, porque são átomos diferentes que se uniram. Então, as unidades que constituem essas substâncias, né, ou outras substâncias, elas são chamadas de moléculas, certo? Então, aqui eu tenho duas moléculas de oxigênio. Nessa outra aqui, eu tenho uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio. Então, não esqueçam, todas as vezes que a professora estiver falando de molécula, você já sabe que eu estou falando de unidades que constituem aquela molécula, né? Então, se eu tenho uma molécula, então eu vou ter unidades atômicas, né? Eu vou ter elementos químicos, unidades de elementos químicos que vão se juntar para formar uma molécula. Não esqueça disso. Aí aqui eu tenho uma representação de uma molécula de dióxido de carbono, tá? Então, eu tenho aqui uma molécula de dióxido de carbono, você representando, né, conforme Dalton criou, por círculos, né? Então, você tem aqui uma molécula do átomo de carbono e duas moléculas de oxigênio, que são as que estão de vermelho. Então, olha a fórmula química do dióxido de carbono, é CO2. Ou seja, ele está dizendo que você tem aqui elementos químicos, carbono e oxigênio, só que você tem um átomo de carbono e olha dois aqui, ó, bem pertinho do oxigênio, dizendo que você tem dois átomos de oxigênio. E se fosse H2O? O que ia acontecer? Você ia dizer que os elementos químicos que formam essa molécula H2O é o hidrogênio e o oxigênio, sendo que eu tenho duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, certo? Essa é a forma de representar uma molécula. Bom, o modelo atômico proposto por Dalton explicava adequadamente as leis de Lavoisier e de Proust. Ou seja, o modelo atômico de Dalton ele vinha explicar essas leis que foram propostas por esses dois pesquisadores. De acordo com Dalton, em uma reação química, os átomos são criados sem ser destruídos. São simplesmente o quê? Rearranjados, originando novas substâncias que ele chamava de átomos compostos. Observe a seguir a representação esquemática
para a formação da água, segundo Dalton. Então, Dalton relatava o quê? Que quando você tinha uma reação química, você jamais ia ter destruição de átomos, né? Os átomos, eles não eram criados e eles não eram nem destruídos. Eles eram apenas o quê? Rearranjados, ou seja, eles eram apenas modificados, só apenas mudado, né, de posições. Então, eles adquiriam um novo arranjo, era apenas isso. Então, numa reação química, Dalton afirmava que você não ia ter nem criação de átomo e você nem ia ter destruição desses átomos, eles iam apenas se reorganizar de uma outra maneira. Então, vamos observar aqui essa representação esquemática, né? Da formação da água, conforme Dalton relatou. Então, ele dizia aqui, ó, que você tinha uma molécula de hidrogênio, mas, né, você tinha aqui a representação da molécula do hidrogênio, mais a molécula, o átomo de oxigênio. Você tem um átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Dizia aqui que quando acontecia uma reação química, os dois se uniam para formar a água. A gente sabe que hoje nós não utilizamos mais essa representação esquemática que Dalton criou na época. Então, na reação hidrogênio e oxigênio, verificamos que todos os átomos do sistema inicial, ele permanece no sistema final. Ou seja, a massa do sistema, né, ele se conserva conforme a lei de Lavoisier. Então, a massa ela não vai ser perdida, ela vai ser conservada. A proporção entre as quantidades das espécies envolvidas também é definida pela lei de Proust. Nessa representação, as quantidades de hidrogênio e oxigênio são de 1 para 1, ou seja, um átomo de hidrogênio para um átomo de oxigênio, formando assim um átomo composto de água. Então, era assim que era representado, né, uma reação química, segundo a lei de Proust e a lei de Lavoisier, segundo o pensamento de Dalton. No entanto, atualmente nós sabemos que a molécula da água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, diferente do que foi proposto por Dalton. Apesar de algumas modificações por conta do desenvolvimento científico, o modelo de esfera é utilizado até hoje para representar uma transformação química. Então, até hoje, nós podemos, né, e utilizamos essa representação de transformação química utilizando os círculozinhos que foram o modo de representação criado por Dalton. Vamos falar um pouquinho então dessas representações das reações químicas. Você já aprendeu que uma transformação química pode ser representada por um esquema em que as substâncias iniciais, denominadas de reagente, são indicadas à esquerda da seta e separada entre si por um sinal de adição, um sinal mais. Isso ocorre quando há mais de uma substância envolvida na reação. As substâncias formadas, chamadas produtos, são registradas à direita da seta e também separadas por um sinal de adição. Na seta, a seta indica que ocorreu uma transformação, né? E agora que você já tem também algumas noções básicas para representar os agregados atômicos, é possível escrever as reações químicas por meio de fórmulas químicas. A água, né, H2O, que tem a fórmula química H2O, por exemplo, quando submetida à corrente elétrica, ela produz os gases hidrogênio e o gás oxigênio, conforme a representação aí na imagem. Então, nós já aprendemos, né, na unidade passada, em que uma reação química, ela pode ser o quê? Representada. Você pode escrever uma reação química. E aí você já aprendeu que antes da seta, né, lado esquerdo, você tem o quê?
o estado inicial e depois da seta você tem o estado final da reação. Do lado esquerdo, antes da seta, você sabe que você tem os reagentes, né? Aquelas substâncias que vão reagir, os átomos que vão reagir. E depois da seta, você sabe que você tem a criação dos produtos, né? Que são substâncias formadas a partir da reação dos reagentes. Vamos então aqui pegar o exemplo da água. Você tem aqui a molécula da água. A molécula da água é H2O, certo? Então, vamos escrever aqui essa reação química. Então, você tem aqui H2O, né, que é onde a professora está circulando. Você tem aí a água em estado o quê? Em estado líquido, né? Então, aqui são os reagentes. Você tem a água e essa água, ela produz o quê? Quando você submete a água a uma corrente elétrica, o que vai acontecer com a água? Ela vai produzir o gás oxigênio e o gás hidrogênio. Então, toda vez que você pegar a água e você submeter essa água em corrente elétrica, ela automaticamente vai produzir gás hidrogênio, que é H2, e vai produzir gás oxigênio, que é o O2, certo? Nesse caso, a quantidade de átomos no sistema inicial não é a mesma quantidade de átomos no sistema final. Observe essa reação representada aqui pelo modelo de esfera, que é o modelo de Dalton. Então, se a gente for representar pela forma como Dalton criou, ficaria assim. Você tem aqui a molécula de água, você tem uma de oxigênio, que é essa vermelha, e duas de hidrogênio, que está na cor branca. Esfera branca representa o hidrogênio, esfera vermelha o oxigênio. Então, representando da forma como Dalton criou, ficaria assim. Você tem uma molécula, um átomo de hidrogênio e dois átomos de... Não, você tem um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Depois que você submeteu essa molécula de água em corrente elétrica, vai acontecer o quê? Ela vai produzir dois átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. E aí você vai observar o quê? Que a quantidade de átomo no sistema inicial é diferente do sistema final. Porque olha só, vamos contar, eu só tenho aqui no sistema inicial, só tenho um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Quando eu passo para a fase final, para o sistema final, eu vejo que a quantidade de átomos não é mais a mesma. Vai ser o quê? Quando a corrente elétrica passar por essa água, ela vai produzir o quê? Uma diferença de átomos, né? Então, o resultado final, o sistema final, você vai ter duas moléculas de hidrogênio e dois átomos de oxigênio, ou seja, a quantidade de átomos no sistema inicial vai ficar diferente do sistema final, né? E aí, a gente faz o quê? Para igualar esse número de átomos de cada elemento químico em ambos os lados, tanto no sistema inicial como no sistema final, é necessário a gente fazer o balanceamento da reação química. Então, para isso, o que a gente faz? A gente conta a quantidade de átomos de cada elemento reagente com a quantidade de cada átomo que foi produzido, né? Então, vai ter que ocorrer o quê? Esse balanceamento. A quantidade de átomos no estado inicial vai ter que ser a mesma no estado final. Isso é chamado de balanceamento da reação química. Então, como eu já tenho aqui, né, um átomo de água, né, aqui como há um átomo de oxigênio no reagente e dois átomos de oxigênio no produto, a gente tem que ajustar essa quantidade, né, com mais uma molécula de água. E aí eu pego, o que eu faço? Para me nivelar, né, para ficar a quantidade igual, eu coloco aqui, ó, nos reagentes, mais uma molécula de água, tá? Aí eu vou acrescentar mais uma molécula de água.
E aí, depois que eu acrescentar essa molécula de água, olha só como é que vai ficar a quantidade dos átomos depois que colocar a molécula de água aqui, acrescentar uma molécula de água nos reagentes. Eu vou ter duas, né? Duas moléculas de oxigênio e vou ter 4 moléculas de hidrogênio no sistema inicial. Quando for passado para o sistema final, aí eu já vou ter o quê? 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Com esse ajuste, os átomos de oxigênio ficam balanceados. Tanto que você vê que aqui tem 2 e aqui tem 2. Estado inicial tem 2 e estado final tem 2. Mas uma molécula de água a mais faz com que haja 4 átomos de hidrogênio nos reagentes. Sendo assim, é necessário a mesma quantidade do lado dos produtos. Por isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar mais uma molécula de gás hidrogênio após a seta para que ocorra o balanceamento. Então, como aqui, né, antes, eu acrescentei a molécula de água, certo? Nivelou a quantidade de átomos de oxigênio, só que não nivelou a quantidade de hidrogênio. Por quê? Nos reagentes eu fiquei com 4 hidrogênios e no produto somente 2. E aí eu preciso balancear essas moléculas. E aí o que eu faço? Eu coloco mais uma molécula de gás hidrogênio. Depois que eu fizer isso, que eu colocar mais uma molécula, estão vendo aí como eu acrescentei mais uma molécula de hidrogênio? O que vai acontecer? Depois que eu acrescentar essa molécula de hidrogênio, aí sim a reação vai ficar balanceada. Aí eu vou ter 2 moléculas, 2 átomos, né? Vou ter 2 átomos de oxigênio aqui no estado inicial. Depois, no estado final, vou ter 2 átomos de oxigênio. Antes, eu vou ter 4, ou seja, nos reagentes, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio. E depois, no produto, eu vou ter 4 átomos de hidrogênio. Ou seja, com o balanceamento que a gente acabou de fazer, a gente verifica que todos os átomos do sistema inicial permanecem com a mesma quantidade no estado final. E aí é necessário sempre fazer esse balanceamento químico. Por quê? Porque as substâncias elas não podem perder suas proporções. As suas proporções de átomos têm que estar niveladas, têm que ser as mesmas. Então, a mesma quantidade de átomo tem que estar no estado inicial e a mesma quantidade de átomo tem que estar no estado final. E aí a gente pode representar, né, essa reação dessa forma aqui. A gente pode representar dessa maneira aqui, ó. Essa reação que nós acabamos de balancear aqui em cima, a gente pode representá-la também. Dessa maneira, ficaria 2H2O em estado líquido. Quando passa por corrente elétrica, vai produzir o quê? 2 moléculas de gás hidrogênio mais uma molécula de gás oxigênio. E aí, esse número inteiro aqui, ó, vocês estão vendo aqui onde eu estou circulando? Esse número inteiro indicado aqui na frente da fórmula química está dizendo o quê? Está representando a quantidade da molécula, ou seja, está fazendo um processo de te mostrar quantas moléculas estão sendo usadas ali naquela reação. Então, esse número 2 aqui inteiro, que fica na frente da fórmula da água, e esse 2 aqui inteiro, que está na frente do gás oxigênio, ele é chamado de coeficiente estequiométrico, ou seja, é um coeficiente que vai te mostrar a quantidade daquela molécula que você está usando naquela reação química. Então, aqui eu posso dizer o quê? Que eu estou usando 2 moléculas de H2O, 2 moléculas de água, que, quando submetida à corrente elétrica, produziu o quê? 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Ok, queridos? Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu peço agora que você faça a atividade da página 37 e se organize da página 37, você vê na tela.
Esse Organize as Ideias que vai até a página 38. Depois você vai passar para essa atividade da página 38, vai fazer a questão 1. Vai passar para a página 39. Na página 39 você continua respondendo a questão 1, aí passa para a questão 2, finaliza com a questão 3. Depois você vai passar para a página 40. Na página 40 você vai fazer a questão 4, questão 5, na página 40. E página 41, você vai terminar a questão 5 na página 41, que é essa que você está vendo na sua tela. Essa é a atividade de hoje do livro didático. Agora vamos para a página do livro de atividade. Você vai fazer também no livro de atividade do aluno, você vai fazer apenas uma página. Você vai fazer a atividade da página 22 do livro de atividade do aluno, questão 6, 7, 8, da página 22 do livro de atividade do aluno, ok, queridos? Então, boa tarefa.